Boa tarde para todos e todas. Então, eu queria começar com Cecília Meirelles. Não sei se vocês lembram de algumas partes do Romanceiro da Inconfidência, que ela fala o seguinte: ai palavras, que estranha potência a vossa. Todo o sentido da vida principia à vossa porta. Então, eu quero dizer palavras de agradecimento, porque foi muito estranho. A gente sempre trabalha junto, Observatório da Juventude, o PRODOC, que é o Grupo de Profissão e Condição Docente. Sempre estou falando, Ju, a gente tem que juntar mais. Precisa casar, não, mas pelo menos um namoro mais íntimo, menos líquido, nunca gasoso. Porque agora está tendo amor gasoso, amor líquido, eu estou confusa com tudo isso. Sólido é mais difícil, sólido talvez o do Juarez com a Flávia, mesmo assim podemos suspeitar. Enfim, as palavras, ai palavras, que estranha potência a vossa. Já pensou um amor gasoso? Esse não dá, gente. Você fica logo sozinho, que você está melhor definido. Tirando as brincadeiras, então achei meio estranho a gente ter esse enamoramento, o Observatório PRODOC, porque é impossível pensar os professores sem pensar os meninos, um só existe na relação com o outro. Então, vejam bem, aí eu achei bonito, honrado, né, Shirley, a gente, assim, com esse pessoal, Marília Espósito, Miguel Arroio, minhas estrelas, Juarez, a gente é da mesma idade, mas ele tem uma autoridade, sim, para mim, acho que é o meu amigo mais importante, academicamente, politicamente, enfim. Aí eu aceitei. Depois, Ju, eu sou obrigada a dizer que muitas vezes à noite, quando eu ia dormir, eu pensava, gente, o que eu vou escrever com aquele pessoal? E aí eu queria contar isso, porque pode ajudar a gente quando a gente tem que escrever. Falei, o que eu vou escrever nesse livro? É tanta responsabilidade, falar da juventude com o pessoal do observatório. Eu me senti honrada, mas tinha dia que eu ficava arrependida. Por que eu aceitei esse negócio? Podia ter passado para alguém, falado, Ju, você escreve, eu leio, porque aí o papel já não estaria em branco. Mas aí eu falei, não, Inês, vai em frente, é muito feio voltar atrás, esse pessoal é tão bacana. Então, encara. Aí eu passei por um segundo momento. Eu lembrei do meu professor, nosso muito querido, o Jorge Larossa, lá da Universidade de Barcelona, que um dia ele falou comigo duas coisas. Presta atenção quem tiver que escrever. Ele falou assim, Inês, primeiro, só escreva quando aparecer uma boa ideia. Aí eu falei, por isso que você ainda não fez o artigo? Calma. Eu estava cobrando dele a apresentação do livro A Infância Vai ao Cinema. Não, calma. A boa ideia ainda não apareceu. Aí eu falei, gente, quando que essa boa ideia vai aparecer? Aí, não é que apareceu? Um dia eu estava relendo meus livros queridos e lembrei de um deles, o Bartolomeu Campos Queiroz, que eu acho que a gente podia talvez dedicar essa tarde para ele, porque ele é demais. Se você ainda não tiver todos os livros dele, procure pelo menos alguns. Bartolomeu Campos Queiroz, aqui de Minas, e tudo. Aí eu lembrei que ele tem um livro maravilhoso que chama Correspondência. Veja bem, ele fez esse livro, é barato, pode comprar ali embaixo, e você pode dar de presente, eu já dei para não sei quantas pessoas. Ele fez esse livro quando o Brasil estava discutindo a nova Constituição Brasileira, que foi, né, feita em 1988, chamava Correspondência, era um envelope de carta, verde e amarela aqui ao lado, o pessoal mais antigo vai lembrar desses envelopes, e ele era um conjunto de bilhetes, uma criança mandava para outra, tipo, Maria, recebi do Antônio uma carta falando de algumas palavras que sabem mais longe, liberdade, justiça e afeto. Aí vem a outra, Antônio, recebi da Maria um bilhete falando de algumas palavras que a gente deve fazer dormir em dicionário. Aí vinham as palavras para fazer dormir em dicionário. Injustiça, competição. E assim os meninos vão trocando bilhetes no livro, até que ele vai dizer, vamos ver quais as palavras que a gente vai pôr na nossa carta maior,
que é a nova Constituição brasileira. O livro é completamente maravilhoso, chama-se Correspondência, podem correr atrás, dá de presente para você mesmo, depois você dá para os outros. Bem, aí foi a boa ideia, eu falei, pronto, quem sabe que eu faço uma carta? E a gente pode até começar correspondências entre professores. E quem sabe que na carta eu vou trabalhando palavras que sabem mais longe, palavras para fazer dormir em dicionário, palavras para a gente acordar. Então, na verdade, essa carta, ela é completamente tributária dos poetas. Aí fui lembrar Cecília Meirelles com palavras, ai palavras, e terminar com Drummond. Mas eu precisava saber se o Juarez Dairel aceitaria uma carta ao invés de um artigo. Então, quando eu marcou a reunião, telefonei, ô Ju, será que eu posso levar uma carta em vez de um artigo? Porque a minha boa ideia só vem com a carta. Aí, ai, que alívio. Pode. Aí eu falei, também, Ju, você não se preocupa. Porque se a carta não estiver dando certo, eu transformo em meio minuto num artigo. É só tirar algumas coisas de carta, tira a introdução, liberaram, aí levei a carta e deu tudo certo. Agora, por que uma carta? Porque, não sei, as cartas, talvez, porque por causa das palavras. E, claro, por causa do livro do Bartolomeu. Depois eu tinha organizado um livro que era aqueles de cinema, era a família vai ao cinema, tem que falar isso também, Maria Amália e Écio, 2 colegas, pegaram o filme Conversando com a Mamãe e fizeram uma carta, porque o Écio estava lá em Portugal e a Maria Amália estava aqui. Enfim, estamos numa fase de cartas, inclusive internautas, só que as nossas são mesmo impressas. Mas veja bem, aí eu fui pensando um pouco, acho que a gente é carta mesmo, porque eu ficava achando que a carta é uma coisa que podia aproximar minha linguagem dos professores, do que fazer um texto muito formal. Mas estava ficando grande. Aí eu explico para eles, olha, como a carta está meio longa, vocês me permitem, eu vou dar alguns destaques. E depois, como que faz com as referências bibliográficas? Porque muita coisa eu pensei sozinha, mas muita eu pensei acompanhada. Em geral, as melhores coisas que a gente pensa, às vezes, são acompanhadas. Mas, gente, pelo menos escolher quem me acompanha já dá um alento. Gente, mas vocês têm cuidado quando vocês estiverem escrevendo, senão tem acompanhante demais, a gente não sabe quem está conduzindo o barco. Gente, tem cuidado com esse negócio dos acompanhantes. Aí eu sempre falo, olha, essa carta está inspirada em algumas pessoas. Aí, se você quiser, tem carta que tem pós-escrito, não tem? Aí, aproveita, você manda as referências bibliográficas pós-escrito. Estou lembrando aqui agora, tem bonito também, vocês lembram, O Mundo de Sofia, o povo aqui mais antigo, são cartas. Costumam ser mais leves as cartas, ainda que tragam notícias pesadas. E as cartas, na minha época, chamavam de menina, porque a época ainda é minha. Vejam bem, as cartas traziam presente. A gente, lá em Oliveira, chegava carta das primas do Rio de Janeiro com presentes. Então, eu inventei um raminho de palavras para dar de presente. O raminho não existe, não, mas a gente caduca mesmo, fica na nossa imaginação. Quem sabe alguém, mãe, esse é um raminho maravilhoso, pensa que esse é o raminho das cartas, para você pôr palavras, enfim. Talvez tenha sido uma saída, eu agarrei nessa boa ideia. Outra coisa que o Jorge Larrosa me ensinou, é bom para todo mundo. Inês, nunca escreva, este trabalho tem como propósito, ou este texto pretende analisar. Não, Inês, começa logo. Igual o manifesto do Partido Comunista. Escuta, gente, ainda não falei. Calma. Aí já não é Jorge Larrosa, sou eu que sou mais comunista que ele, certamente. Aí o Jorge vem e fala, olha, a primeira frase do manifesto do Partido Comunista. O espectro do comunismo ronda a Europa. Ponto. Dá vontade de ler, não dá não? Ainda mais que é comunista, eles estão aqui até hoje, esse povo não para de rondar. E tem gente que fica ressuscitando nós aqui. Então, veja bem, o espectro do comunismo ronda a Europa. Aí, eu estava ainda sob inspiração, elas estão no singular e no plural. Para falar sobre as mulheres, ficou bom, não? Se vocês não acharam, eu achei, me resolveu. Muita atenção, gente, não são brincadeiras, são brincadeiras sérias. Fica procurando a boa ideia, que ela aparece.
Em geral, aparece mais com os poetas, com a literatura, com o bom cinema, com as canções do cancioneiro brasileiro, do que em muito livro de sociologia. Embora lá também tenha boas ideias. Outras boas companhias, né? A literatura tem que ser nossas companhias, não é possível sem ela. Então, vejam bem, aí eu fui na toada do Bartolomeu, dizendo primeiro porque as cartas. E aí as cartas, eu fiquei pensando, talvez eu goste tanto de cartas, porque cartas, em geral, trabalham com palavras. E o professor trabalha com a palavra. Isso não tem outra. Eu tenho pensado muito que professores são narradores, originariamente narradores. Esse é o nosso lugar, de quem trabalha com a narrativa. Ainda que a narrativa agora tem que ser ciborne. Nós somos narradores, não tem dúvida disso. Há quem diga que somos também artesãos da memória, como também somos, por certo, arautos da esperança. Quem não tiver esperança no ser humano não pode ficar na escola como professor. Aliás, professor gosta de escola, né? Eu falo que o professor nunca saiu da escola, só mudou de lugar. Era aluno, virou professor, porque a gente fica amarrado nessa instituição, o professor. Então, vejam bem, a hora que eu me encontrei, professor é o profissional da palavra, palavra e cartas podem andar juntas, mas aí eu fiquei imediatamente com outro problema. Mas antes de falar, a gente devia ouvir. Aliás, ouvir é pouco. O professor deveria ser o profissional da escuta. Porque escuta é diferente da audição, né? A escuta é da ordem quase que da sua alma, do acolhimento seu com o dizer do outro, com o silêncio do outro, com a alegria do outro, com a dor do outro. Isso é da ordem da escuta. Ouvir é algo da ordem de nossos equipamentos biopsíquicos. Então, muitas vezes ouvimos e poucas vezes escutamos. Então, fui lembrar disso a partir de mim. Quem foi meu aluno sabe que eu falo demais, e aí quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então, mas eu estou atenta, gente, já fui pior, porque todo mundo está num processo de crescimento e de melhoria. Então, primeira interrogação que eu trago. Perfeito, os profissionais, professores, precisam dizer da palavra. Se você tomar lá a etimologia, professor professa, a palavra é uma forma de nós professarmos. Contudo, minha palavra não pode ser a violência com a palavra do outro, a negação da palavra do outro. Daí, antes mesmo da escuta, antes mesmo da palavra, é melhor que a gente exercite a escuta. E aí vão começar nossas perguntas, que inclusive passeiam pela carta e pelo livro. Nós temos escutado os meninos, nossos jovens, os temos silenciado com a nossa palavra, às vezes autoritária, às vezes indevida, às vezes violenta. Então, a primeira tensão que eu diria que a gente aborda é essa. É a tensão da palavra e da escuta que vão constituir o ato docente e o ato educativo. Por vezes, o menino precisa, sim, da minha palavra, e não necessariamente a palavra da sociologia, da química, a palavra que toque nele como um sujeito humano que ele é. Também muita atenção para isso, né? Nós vamos ter que ter. Bem, por essa via, eu fui, então, construindo um conjunto de palavras que sabem mais longe, na formulação do Bartolomeu, que eu acho muito belo. A ideia de palavras que sabem mais longe. Então, fui construindo alguns conjuntos de palavras que sabem mais longe sobre a docência. E o primeiro conjunto teria que ser o conjunto que vai dizer das palavras intersubjetividade, convivência, encontro, desencontro, enfim. A condição docente se instaura numa relação, né? Nós podemos tirar tudo da docência, o celular, o giz, o livro, mas não podemos tirar essa relação. Então, falamos um pouco sobre essa relação e fomos por aí afora na carta, tentando trabalhar conjuntos de palavras que sabem mais longe para tentar compreender a docência. E aí eu queria inserir uma outra discussão. É que
e está também no texto, é que antecede a própria palavra e a própria escuta os nossos sistemas de classificação sobre o mundo. Lembrando uma formulação do Bourdieu lá na distinção, todos nós temos sistemas de classificação, esquemas classificatórios. Se você quiser descer lá no Durkheim, no Moscovici, como seja, até mesmo no Marx, com o conceito de ideologia e outros, nós não escutamos e nem falamos fora de um sistema de significações que indica com quem nós estamos falando. E aí é um dos pontos que eu queria compartilhar com vocês, que, do meu ponto de vista, é um dos mais importantes na docência hoje. A docência se estabelece numa relação, numa interação que é conflituosa, que é tensa, e, ao mesmo tempo, nessa relação, cruza, inscreve-se nessa relação o conjunto das nossas representações sobre os meninos, que nós costumamos chamar alunos, e nós estamos na peleja para chamar de meninos. Para o aluno virar o adjetivo e para o menino emergir como substantivo. É uma peleja, mas se vocês observam, pelo menos nos textos, nós estamos conseguindo. Observe como é que a gente está escrevendo. Os meninos, as crianças, adultos, nossos alunos, não é pouca coisa, né? Pensar um currículo para os meninos que são alunos, ao invés de pensar o currículo para alunos, inclusive porque aluno não existe. E aí eu preparo a aula para o aluno, chega lá, ele faz, segundo uma professora, em entrevista comigo, ela falou, Inês, eu estou com um problema. Qual? 2 problemas que eu achei que eu nunca esqueci dos professores falando. Um falou que que os alunos dele estão sempre com 18 anos. E ele já teve 37, 45, 53, 80, e eles aposentam a gente, ou antes disso. Francisco Iglesias, aqui da Fafiche, falando sobre os alunos dele. O problema é que os alunos estão sempre com 18 anos. E ele, Iglesias, já estava com 72. Então, aí a outra vem, não, meu problema é que a minha aula parece música de Chico Buarque de Holanda. Aí eu falei, já gostei da sua aula. Será que o Chico Buarque vai ao vivo? Ou você põe só as músicas? Ela falou que é só as músicas. Eu decepcionei, mas eu interessei assim mesmo. Porque uma aula com cara de Chico Buarque de Holanda, para o meu caso, é a aula mais bonita da humanidade. Mas aí ela explicou, não, Inês, você não está entendendo nada, está parecendo poesia. Eu falei, então explica, tem que ser sociologia, não pode ser poesia. Aí, o que ele fala? Ela, não, é pelo seguinte, é porque eu preparo a aula toda bonita. Chega lá, a aula é igual a música de Chico, parece que vai desafinar. Um menino apronta uma, perdi tudo. Até eu voltar para a concentração deles, porque basta uma piadinha que um falar, que a aula desfaz toda. Aí ela dizia, desafina. Por isso que ela achava que parecia música de Chico Buarque de Holanda. Ou então, um caso que é meu, de mim eu posso falar, dos outros eu já não posso. Mas olha bem, sabe o que se passou? Eu achei que ia ser lindo uma aula com Gilberto Gil cantando. Quando o homem chegou à lua, Ju, esses meninos já estão chegando a não sei onde, e eu ainda estou chegando à lua. Aí o Gilberto Gil fez no NIC 9, a Elis Regina cantou lindo. Eu levei para a sala para discutir desencantamento do mundo em Max Weber. E eu falei, achei que até o Weber ia querer assistir a aula, de tão bonita que estava, botar na epígrafe de economia e sociedade, botar logo o Gilberto Gil. Gente, a hora que eu passei a música, eu só faltei cantar e dançar na sala. Foi uma coisa triste, parecia um velório. Eu falei, gente, o que se passou? Gente, e a música? Professor, nós, gente, preparei a aula com tanto carinho, vim trazendo, toca disco, tive que mostrar a letra para todo mundo, toca disco. O tio está me cutucando. Aí, gente, aí nós estamos falando das relações intersubjetivas entre professores e os meninos. Nós estamos num tempo, eles estão em outro. Vocês que são mais jovens, certamente têm essa facilidade na sala de aula, porque estão mais jovens. Mas aí é complicado também, porque talvez com menos experiência, aí vocês não sabem o que faz diante daqueles que parecem com vocês. Enfim, é tudo sempre complicado na docência e nas nossas relações com eles. Mas vamos lá. Também, né, gente, eu fui demais, parece que eu estava tonta quando eu fiz essa aula, porque eu podia, pelo menos, eu lembro para os meninos, ter começado com Maria Rita.
traria uma da Maria Rita, para começar, depois perguntaria, Maria Rita tem mãe? Ou ela veio da cegonha? Veio da cegonha ou tem mãe? Tem mãe. Quem é a mãe da Maria Rita? Ah, Elis Regina, era cantora? Era. Ah, aí eu daria essa volta, eu tenho certeza que talvez eu conseguisse tocar nos meninos. Esse talvez seja o ponto central da docência hoje, que tensiona muitas vezes cada aula. Eu tenho dito que algumas teorias que nós temos para pensar a docência, como a teoria da semi-proletarização dos professores, a teoria da proletarização dos professores, a teoria da profissionalização dos professores, estão completamente insuficientes para pensar a docência hoje. Talvez a gente tivesse que pensar uma teoria dos tensionamentos dos professores. Cada aula é um espaço de tensão. Pode afinar, pode desafinar. Cada aula tem que ser construída, e agora com esses novos personagens em cena, o computador, o celular, o que você faz? Você faz o quê? O menino entra na aula, mas a aula não entra nele. Essa talvez seja a grande questão para nós hoje, na docência. Como tocar nos meninos. Como falar alguma coisa que tenha algum significado para eles. Esse talvez seja o ponto central. E aí, volta para os poetas, a Álida está até ali atrás. Um dia a gente estava escrevendo um texto junto sobre a condição docente, ela chegou com Fernando Pessoa. Falei, tá bom, Álida, se vai começar com Fernando Pessoa, o texto tem condição de ser bom. Depois a gente joga a sociologia no meio do Fernando Pessoa. E o Pessoa estava perguntando, é lindo o texto, se as palavras que ele escrevia tocavam em quem liam. Será que as palavras da nossa aula, as proposições que a gente faz, tocam nos meninos, os afetam, chega neles? Essa é a nossa questão. Agora, estamos muito convencidos, eu imagino que todo mundo que está no livro, e vocês todos aqui, que para tocar no menino, eu tenho que pensar o menino como menino. Eu tenho que discutir as juventudes, eu tenho que discutir as suas temporalidades. Ainda mais que, conforme o que eu já coloquei há pouco, que eu devo reforçar, o que instaura a docência é a nossa relação com eles. É a relação intersubjetiva, e o menino é o outro, assim como eu sou o outro dele. Portanto, são relações caracterizadas pela alteridade. Essa palavra também sabe mais longe sobre a docência. A discussão da alteridade. Então, vejamos, eu fui tentando construir um texto e uma análise nessa direção, com grupos de palavras que sabem mais longe. Certamente que um grupo de palavras que sabem mais longe, para pensar a docência, vai ser condições laborais. Em que condições os professores da educação básica trabalham? Quantos meninos eles têm diante de si? Quantos meninos transformados em alunos, que ao mesmo tempo não são alunos porque são meninos, eles têm que lidar com eles. Esse é um grupo de palavras que sabem mais longe sobre a docência, que faz, a gente tem muita alegria de estar no livro. Porém, eu pergunto, será que os professores vão ler o livro? Será que os professores vão aproveitar o livro? Será que é mais um livro? Eu devo compartilhar com vocês essas indagações. Uma vantagem ele tem porque ele é gratuito. Então, o professor que falar que é caro já não dá, né, Ju? Então, esse aí já está fora de quadro, porque isso é muito importante. Eu quero cumprimentar muito o observatório por isso. Muitos de nós não temos costume de comprar livros. Os colegas da educação básica têm salários irrisórios sobre os quais não é necessário falar. Os tempos deles são completamente exprimidos. Então, vejam bem, o fato de o livro ser distribuição gratuita, de passar por vários temas. Esse é um livro, por exemplo, excelente até para as nossas licenciaturas, né, porque a gente tem que discutir tudo isso com os meninos na formação de professores. Então, eu acho que, nesse ponto, os temas que o livro abordou, a forma como abordou, mais leve, edital com distribuição gratuita, eu acho que o observatório tem que ser parabenizado por tudo isso. Mas vai sempre ficar a dúvida para nós, né? Porque se você somar horas de trabalho em casa, não é tanto tempo assim que vai sobrar para os professores lerem livros. De qualquer forma,
eu acho que esse livro também tem uma coisa muito interessante que a Marília Espósito colocou no final, que é o seguinte: é um livro que a pessoa pode ler uma parte, outra parte, completamente. Ele é articulado, mas ele não exige uma ordem de leitura, né? Então, isso também pode favorecer, certamente que os colegas vão ler alguma coisa, outros vão ler outra. Eu penso que esse livro vai ter uma boa andança, principalmente pela forma como ele começou, e está inserido em trabalhos, etc. Concluindo, então, a gente vai trabalhando esses grupos de palavras que nos ajudam a entender a docência, porque são palavras que sabem mais longe, e depois a gente convida os colegas, não só a continuar a correspondência do livro, e eu quero falar sobre isso, porque já estão chegando algumas coisas para nós, e também a gente convida os colegas para nos ajudar a adormecer algumas palavras que, lembrando o Bartolomeu, devem dormir em dicionários, e eu completaria, até que se apaguem. E essas palavras ainda andam pela escola, né? Uma desesperança, às vezes palavras que desqualificam muitos meninos, palavras como competição, individualismo. A gente trouxe algumas palavras que a gente sugere que a gente possa fazer dormir e apagar dos dicionários. E depois a gente convida os colegas a fazer juntos um ramo de palavras que a gente deve fazer acordar, deixar sempre em vigília. E essas palavras não precisam nem de explicação, porque eu fui tentando falar de algumas palavras. As palavras, para a gente acordar, não precisam de explicação. São palavras como ressignificar a docência, são palavras como esperança, enfim, palavras para a gente nunca esquecer e que todo mundo entende o que elas são, porque elas fazem a gente e o mundo muito mais bonito e muito mais feliz. Então, mais ou menos isso. Depois, é bonito, a gente já tem recebido algumas cartinhas de professores, porque o livro já estava andando, né, Shirley? Também a gente fiz com um menino a gente tem trabalhado nos projetos, estou terminando, de educação e docência e cinema, temos trabalhado com cartas filmadas. Linda essa metodologia, gente. Os meninos escrevem cartas uns para os outros e a gente filma as cartas. E, na verdade, essa metodologia a gente inspirou em 2 grandes diretores de cinema, o Kiarostami e me esqueci, um da Espanha, um espanhol. Eles fizeram cartas filmadas uns para os outros. E a gente está fazendo cartas filmadas em alguns projetos com cinema na escola. E aí eu peguei um trechinho da carta, um aluno da Belas Artes trabalhou com imagens, então ela tem um acesso também internauta para os que gostam. Terminando, então, eu termino com a própria carta. Desculpem, pois já estou me esquecendo de dizer-lhes que, sendo a carta remetida das montanhas de Minas, Drummond não poderia faltar. Se quiserem, guardem junto com o ramalhete de palavras estas palavras dele, aspas, e minha procura ficará sendo minha palavra. Fecha aspas. Um abraço. É isso.